Bem, pessoal, nesse segundo vídeo eu vou simplesmente tirar uma cópia do matrizes, vou chamar de matrizes2.c. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar o matrizes2.c e eu vou alterar essa função aloca matriz1. Veja, eu não vou mais retornar essa matriz. Ó. Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente aqui dentro. Olha só a minha ideia. O cara está interessado em receber a matriz agora na forma de um argumento que foi passado. Isso aqui é um pouquinho mais trabalhoso, tá? Não tem problema nenhum, não vai mudar muita coisa, tá? Vocês vão perceber que no fim das contas não muda tanto assim, muda um pouquinho, tá? Olha só, eu estou fazendo pequenas modificações que vocês podem comparar já com o código anterior. Aliás, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui e vou deixar o código aqui anterior e faço aqui embaixo um código novo, porque daí vocês olham isso aqui, vocês conseguem comparar, bate o olho e tudo mais. Então vou definir aqui e vou passar como argumento agora um ponteiro triplo. Nossa, dá até medo, cara. Ó, tem um ponteiro triplo aqui. Ixi, eu nunca imaginei que na minha vida eu fosse usar um ponteiro triplo. Bem, a gente vai usar bem mais do que ponteiro triplo, mas vamos embora. Olha só. Ops, eu não precisava fazer isso. Aí. Então aqui, repara, essas são as modificações que eu preciso fazer, só isso daqui. Dá uma olhada no que eu modifiquei. Ao invés de eu criar int asterisco asterisco dentro da função, eu agora de algum jeito estou usando um parâmetro que foi passado para mim como ponteiro triplo. Eu fiz um asterisco matrix aqui. Vamos ver o que esse negócio está fazendo de verdade. Vamos dar uma olhada. Só que para entender esse negócio, veja, a melhor coisa é desenhar, cara. Se vocês não desenham, vocês não entendem. Acabei de apagar toda a memória que eu tinha aqui embaixo. E agora eu vou redesenhar a minha stack. Vou começar criando a stack aqui de novo para vocês. Eu sei que é um pouco cansativo. Eu sei que desenhar nem sempre é legal. Mas é necessário. Então aqui eu desenhei uma stack inicial para a gente começar. O que eu vou fazer para começar? Olha só. Para começar, aliás, aqui eu tenho coisa para mexer, tá? Agora eu não recebo mais a matriz aqui. O que eu faço é passar um endereço de um cara chamado matrix aqui. Repara que eu não mexi no desalocar, eu só mexi no alocar. Então olha só o que eu vou fazer aqui. Para começar, eu tenho um int asterisco asterisco matrix definido dentro da main. Vamos ver o que é isso. Esse cara é um int asterisco asterisco, não importa se ele tem 5, 3 ou 1 asterisco, ele é um ponteiro de 8 bytes. Então esse cara está na main. E ele é um ponteiro que tem 8 bytes chamado matrix. É esse cara aqui. O que eu vou ter por cima? Bem, lembre-se, eu vou chamar essa função. Para chamar essa função, eu tenho que passar argumento. Quais argumentos eu tenho que passar? 3 argumentos. Então eu vou passar um primeiro argumento, que é um endereço. Olha só. O primeiro argumento é um argumento que é um int asterisco, asterisco, asterisco. Pô, que medo. Matrix. Repara só. A própria matrix que está dentro da main, ela é int asterisco asterisco. O que acontece se eu peço o endereço dela? O que acontece se eu peço o endereço dela? Olha aqui, ó, endereço dela. O que eu estou fazendo? É como se eu adicionasse mais um asterisco. Ah, então quer dizer que aqui você está passando o endereço dessa matrix? Digamos que esse endereço da matrix aqui, ó, que é exatamente esse endereço aqui, ó. Ele é AAAA, por exemplo. O que eu estou passando aqui? Eu estou passando esse endereço, 0xAAAA. É isso aí que eu estou passando, cara. É esse o argumento. Simples assim, não tem nenhuma complicação. Volto aqui, eu tenho mais 2 argumentos, 2 inteiros, 5 e 10. Como eu tenho 2 inteiros para passar ainda para a função e cada inteiro tem 4 bytes, então eu vou precisar ter 4 bytes aqui, 4 bytes, opa, aqui. E aí eu vou passar um argumento que é o tal do nRows e um outro argumento que é o tal do ncalls, número de colunas, ncalls. Fechou. Quanto que eu passei no nRows? 5. Quanto que eu passei no ncalls? 10. O que vai estar aqui por cima? Lembrem-se, o endereço de retorno da função estará colocado aqui para que eu possa retornar a execução da minha função. Digamos que esse é o endereço, vai um endereço qualquer. Esse é o endereço de retorno da função, para eu poder retornar a execução para o ponto que eu deveria retornar, onde eu vou simplesmente copiar o resultado. Aliás, nesse caso não tem retorno, né? Eu só retorno para a função
dizendo, olha, continue na próxima função. Então ele retornou dessa função aqui, ele vai continuar na próxima com o printf. Nesse caso ele não vai copiar resultado nenhum de retorno, porque não tem resultado nenhum de retorno. Beleza, mas tem ainda nesse retorno ainda assim. Legal, o que vai estar por cima aqui? Aqui por cima vão estar as variáveis alocadas dentro da função. Então vamos lá. O que eu tenho de variável alocada dentro da função? Eu tenho só i, ó, dentro da alocar matriz. E essa i tem 4 bytes. Então o que eu vou ter aqui dentro, por cima da stack ainda, são esses 4 bytes. Y, copio e colo aqui. Então essa aqui é uma variável local da alocar matriz 1, que é o int i. É esse cara que vai estar aqui dentro. Ele começa em 0, vai até o número de linhas -1. Tranquilo. Dá uma olhada, aqui é a parte que importa. Tudo isso é para chegar nesse ponto aqui. O que acontece para alocar matriz? Ela está recebendo um parâmetro que é o int asterisco asterisco matrix. 3 asteriscos. Quem é esse cara? Olha só, é esse argumento aqui, ó. Int asterisco 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 matrix. É esse cara, onde está vindo para mim o endereço. A pergunta é, o que acontece quando eu venho e coloco esse asterisco antes de matrix? Significa, pegue o que está dentro da variável matrix, que é o argumento que eu estou recebendo aqui, e vá até esse endereço. Ah, legal, é isso que significa? É. Então, basicamente, o que ele vai fazer é pegar essa variável, que é o argumento que eu estou recebendo na função, e vai até esse endereço. Ah, legal, então ele vai até esse endereço. Opa, qual é esse endereço? É esse endereço aqui. E ele vai me dar acesso a esse conteúdo que está aqui de 8 bytes. Tudo bem? Que conteúdo que está aqui? Veja, olha só aqui anotado na frente. É um int asterisco asterisco, um asterisco duplo aqui. Ah, legal. Então, vamos lá. Então ele vai me dar acesso a esse cara. E aí eu estou indo lá e fazendo um malloc na memória heap. Opa, é o mesmo malloc que eu fiz no outro vídeo agora com vocês. O que ele vai setar aqui? Ele vai setar para mim o endereço da memória heap, nesse caso. E esse endereço da memória heap é onde estará cada uma das linhas, que é o mesmo vídeo que eu fiz agora há pouco para vocês, onde vai estar cada uma das linhas. O que é o mais legal nesse caso aqui em particular, que eu acho interessante para vocês perceberem? Quando eu chegar no final da minha função, e aí cabe comentar uma coisa, quando eu chegar no final dessa função alocar matriz, apesar de eu não ter o return, ele vai fazer um return. O que acontece quando chega no final? Ele vai liberar toda a minha pilha, então ele vai liberar todas essa região, ele vai pegar esse endereço de retorno e mandar voltar para essa função, que é a printf, que vai fazer um printf depois, e aí depois ele ainda libera esses argumentos. Então minha pilha vai terminar tendo somente... Opa, esse argumento também é liberado. Ela vai terminar somente com esse conteúdo. E esse conteúdo, o que ele está guardando ali para mim? O endereço da memória heap. O endereço da memória heap onde há cada uma das linhas da minha matriz. E cada uma dessas linhas, na verdade, é um elemento do tipo int asterisco, como eu já desenhei no outro vídeo. Olhem no outro vídeo. E cada um desses elementos int asterisco, então, quando eu dou um outro malloc nele, eu estou alocando as linhas, que é o que eu estou fazendo aqui. Então veja, ó, o que acontece, por exemplo, nesse caso aqui, olha só que interessante. Eu estou fazendo, pega para mim a variável, que é o argumento que eu estou recebendo na função, e vá até aquele endereço. É isso que esse cara significa, só esse pedaço que eu estou anotando para vocês. O que ele vai fazer? Vamos olhar de novo. Pega para mim o argumento que eu estou recebendo, que é esse argumento aqui, e vá até esse endereço. Isso que o asterisco antes significa. E aí ele vem para o endereço, que é esse endereço aqui. O que acontece quando ele encontra, olha só, mais um colchetezinho aqui na frente, ele fala, opa, eu preciso ir para a linha I agora. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse endereço aqui, que é o que está no int asterisco asterisco matrix, no asterisco duplo, e ele vai se deslocar nas linhas. Lembrem que eu desenhei aqui embaixo para vocês a heap das linhas. Olha só, desenhei lá no outro vídeo, né? Mas vamos fazer aqui um paralelo rápido, só para entender. Tá? Bem rápido mesmo, só para dar uma sacada. 8y, eu vou ter aqui 9 bits, beleza. Então eu tenho aqui, o que eu tenho é a primeira linha, que é o elemento da posição 0. E aí eu tenho a segunda linha, que é o elemento da posição 1. Terceira linha, que é o elemento da posição 2. Ah, qual é o endereço dessa linha aqui em particular? Digamos que essa linha é 0x9988, por exemplo. Esse é o endereço do primeiro byte que contém
todas as linhas, os ponteiros para as linhas da minha matriz. Esse 9988, repara, o que vai acontecer para mim? Olha só, quando eu venho... Aliás, eu já tinha dado o endereço para ele aqui, foi mal, pessoal. Eu tinha dado esse endereço aqui, ó, 0xcc. Deixa eu mudar então para 9988. Beleza, aqui tá certo. Então, o que vai acontecer quando eu vier, por exemplo, nesse argumento aqui, que é asterisco triplo, e fizer isso aqui, asterisco matrix? Ele fala, opa, pega para mim esse argumento aqui e vá até esse endereço aqui. Ah, legal, esse endereço está onde? Opa, esse endereço está aqui. E vai me dar acesso a isso aqui. Agora, o que acontece quando eu venho e faço, como mostrei ali sempre para vocês, isso aqui, ó. Matriz na posição 1, por exemplo. O que ele vai fazer? Ele está pegando o argumento lá dentro da função, porque eu estou usando isso aqui dentro da função, aqui tem um argumento. Ele está pegando esse endereço, indo até esse endereço. Cheguei aqui. E agora que eu cheguei aqui, eu tenho esse colchete zoom. O que o colchete zoom faz para mim? Ele me obriga a me deslocar para essa região de memória aqui, mas não para acessar o elemento 0. Então, vou me deslocar para essa região de memória. Não vou acessar o elemento 0. Vou acessar que elemento? O elemento 1, que é esse elemento que está aqui. E o que tem aqui dentro? Tem um int asterisco. Ó. Tem um outro ponteiro, que é um ponteiro para compor o vetor que representa essa linha, que é o que eu desenhei também lá no outro vídeo para vocês. Então, daí, o que eu vou fazer quando eu faço isso daqui? O que eu faço, de fato? Deixa eu voltar aqui para vocês. O que eu faço é alocar cada linha. Olha só. E aí, cada linha minha vai ser composta por ncalls vezes sizeOfInt. SizeOfInt 4. Ncalls aí eu passei 10 por default, só para a gente testar. Então, está alocando 40 bytes por linha para mim. E aí, eu já tinha testado com vocês, né? Eu tinha feito esse mesmo teste aqui, ó, lá no outro vídeo. E aí, para desalocar a matriz é a mesma coisa que eu já havia feito com vocês no outro vídeo. Eu espero que isso aqui simplifique um pouco para vocês a compreensão. Tá? Não é um assunto muito simples, mas veja, você tem que se jogar na água e tem que nadar. Não tem jeito, cara. Não tem outro jeito. A solução é, de fato, começar. Então, em algum ponto, eu tenho que começar a mexer com as coisas para aprender. Eu vou compilar esse cara. Eu chamei de matrizes 2 o código em C. Roda esse cara, ele vai me dar lá o mesmo resultado lá do outro, né? Eu tinha simplesmente, enfim, eu só imprimi um determinado valor para vocês darem uma olhada. Não me importa muito esse valor. Eu simplesmente aloquei, desaloquei, que é o que importa, e compilei só para vocês verem que compila. Beleza, espero que isso aqui tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre a alocação de matrizes, tanto quando eu retorno da função, quanto quando eu passo um argumento, um ponteiro triplo nesse caso, para modificar um elemento que está lá na base da stack. E quando eu termino de rodar a função, de fato eu alterei esse elemento e volto para mim e ele está alterado. E aí eu posso usar aquele elemento. É exatamente isso que eu fiz aqui com vocês. Eu já fiz isso nas aulas também, com o contador, com o counter. Quando se trata lá do exemplo de áudio, primeiro exemplo lá do filtro que a gente faz de áudio. Por favor, olhem aquele exemplo, estudem o exemplo, senão vocês não vão conseguir aprender.